Hoje a gente vai seguir, agora nessa manhã, eh, com o nosso próximo palestrante desse painel, que é um convidado que vocês também vão gostar muito de ouvir, é o Cacá Verá. Eu vou apresentar o Cacá Verá para vocês rapidinho, ele já está com a gente na tela. O Cacá Verá é escritor de vários livros já publicados, é ambientalista e conferencista, indígena do povo Tapuia, empreendedor social da Ashoka, fundador do Instituto Arapoti, conselheiro da Bovespa Social e Ambiental, além de professor da Unipaz. Quanta coisa você faz, Cacá! Bem-vindo! Olá, Olá, Cacá, olá, bom bem-vindo, bem-vindo ao dia, nosso obrigado, festival. muito Tudo obrigado, bem? né? Tudo bem, para mim, realmente participar desse festival, dessa proposta, é mais do que uma honra, né? É uma missão, né? É uma obrigação. E já aproveitando para parabenizar todos vocês, você, Flávia, os organizadores, os idealizadores dessa proposta, que é tão preciosa para os nossos tempos de agora, né? Que Obrigado oportunidade mesmo. boa, né? A gente estava precisando Sim, de um momento como esse. Veio numa hora que a gente estava sim, precisando tanto. exatamente. Para mim, esse tema é um tema que deve ser cada vez mais assim cotidiano, né? Para nos curar de muitas coisas, para propiciar com que a gente avance, né? Enquanto pessoas, né? Enquanto coletivo também, né? Para etapas mais equilibradas, assim, né? Do nosso ser coletivo, né? Muito bom, Cacá. Bom, a palavra agora então é sua. Eu estou aqui ansiosa para te ouvir e boa palestra. Estou por aqui, daqui a pouquinho a gente se encontra. Qualquer coisa também você pode me chamar, que eu volto aqui na nossa tela. Bem-vindo e muito obrigada novamente. A palavra é sua, Cacá. Obrigado, obrigado. Bom dia a todas, todos que nos veem aqui virtualmente e ao vivo, né? E para mim é uma honra ainda mais assim vir acompanhado da Rita Mendonça, que acabou de falar, e ela já deu mais do que uma deixa, né? Ela já colocou aqui os princípios fundamentais, alguns pontos, né? Fundamentais a respeito de Gaia, né? Que na tradição tupi nós simplesmente chamamos de Yandesi, né? Yandesi significa a nossa mãe, a mãe terra. E não só o povo da tradição tupi, mas todos os povos do Brasil, todas as culturas ancestrais do Brasil, e nós somos uma diversidade muito grande, só de tradições ancestrais, somos mais de 400 povos, tratamos o que vocês chamam de planeta, nós tratamos como mãe, né? Mãe Terra. Na língua tupi é Yandesi, a nossa mãe. Mas, além do Brasil, da América do Sul, todos os povos das Américas, da América Central, da América do Norte, têm esse mesmo reconhecimento da Terra como uma grande mãe da natureza, como uma grande mãe, assim. E durante muito tempo, os estudiosos, antropólogos, etnólogos acharam, de certa forma alguns acham ainda, que isso é uma força de expressão, que é uma licença poética, ou até mesmo que é uma crença, né, dessas culturas ancestrais. Eles chamam, acham até bonitinho, né? Eles chamam a terra de mãe, mãe terra, né? Mas, como bem a Rita Mendonça apresentou, não é simplesmente uma crença, não é simplesmente uma força de expressão, né? Para nós, a terra realmente
é uma grande mãe e para entender como que nós vemos a Terra como uma grande mãe, eu vou falar de algo que na tradição indígena, né, nós chamamos de a maneira de ver, né? Existem três maneiras de ver, três maneiras de aflorar a consciência dentro dessa filosofia ancestral, dentro dessa filosofia da tradição tupi. Nós podemos chamar também de atenção. A primeira atenção, a segunda atenção, a terceira atenção. Né? Na primeira atenção, as pessoas que têm a sua consciência focadas na primeira atenção, percebe a vida a partir dos cinco sentidos, a partir do mundo externo. E nessa visão a partir do mundo externo, você só considera o que existe a partir daquilo que você percebe com cinco sentidos, né? Nós chamamos isso também de o mundo da mensuração. Você só reconhece na vida aquilo que pode ser mensurado, né? E normalmente as pessoas que têm o foco da sua consciência na primeira atenção são também chamados assim de materialistas, né? Mas qual que é a grande questão desse tipo de consciência que é extremamente focado na primeira atenção? Na primeira atenção, você é mais importante, né? E nesse ponto de você ser mais importante, o mundo se apresenta de uma maneira aleatória, ocasional, casual, e a Terra também entra nesse modo de percepção, né? nesse bojo de percepção. E isso tem desenvolvido determinadas maneiras de ver o mundo que coloca o ser humano distanciado da natureza, distanciado daquilo que, na verdade, é vital para a manutenção da vida, né? Nós chamamos isso de tonal. Na tradição xamânica, por exemplo, do povo tolteca, se diz que aquela pessoa é tonal, né? Vê o mundo somente a partir do lado de fora, né? Basicamente. Na segunda maneira de perceber a vida, de perceber o mundo e de perceber a Terra, você já consegue olhar que a Terra, por exemplo, não é algo ocasional, casual, aleatório, né? E que a vida não é simplesmente um sistema fenomenológico, né? Fenômenos acontecem aleatoriamente. Você já começa a perceber que há uma certa ordem e há um sistema que opera a vida. Você começa a perceber que existe uma lógica maior por trás disso. Então, quando a Rita Mendonça fala, por exemplo, do Lovelock, né, desse cientista que, de uma maneira muito preciosa, ajudou, né, a desenvolver um outro tipo de percepção em relação à Terra, né, nós chamamos esse tipo de pessoa de pessoas de segunda atenção, né? O que é a segunda atenção? É quando você começa a ver não somente com sentidos externos, mas também você começa a ver com sentidos internos, com uma certa percepção interna. E, de certa forma, por exemplo, os biólogos, determinados tipos de cientistas, os artistas, de um modo geral, né? Além dos povos tradicionais, das culturas ancestrais, de certa forma, tem essa consciência focada nessa segunda atenção e começa a perceber, né, que
o mundo tem uma ordem, a Terra tem uma ordem, tem uma inteligência, e começa a perceber também que o ser humano interfere nessa ordem e causa consequências. Isso é um nível de desenvolvimento de consciência que ancora nessa primeira atenção de percepção uma segunda atenção, né? Nós chamamos isso, dentro da tradição tapuia, né, que é a minha tradição, de Katamier, quer dizer, aquele que já percebe a partir da alma, né? A primeira atenção é o Okmie, aquele que percebe as coisas a partir dos 5 sentidos, né? A partir da sua personalidade exterior, né? Mas tem uma terceira atenção, tem uma terceira maneira de ver a Terra, a qual as culturas dos povos originários estão mais familiarizadas. E é por isso que nós chamamos a Terra de Mãe Terra. E nessa terceira maneira de perceber, né, nós olhamos e reconhecemos que a Terra é uma expressão dotada de uma superinteligência. A Terra é uma grande consciência. E essa grande consciência que é a Terra, para a tradição tupi, é um desdobramento de uma consciência maior ainda, que é a consciência universal, que é a consciência do todo. E que essa consciência da Terra e essa consciência do todo não estão separadas um do outro, há uma grande inteligência operando em diversos níveis e diversos modos, níveis e modos de percepção esses que nós, seres humanos, temos assim uma mínima consciência no nosso estado de vigília de como que isso funciona, né? O estado de vigília não é suficiente para fazer com que nós possamos perceber essa grandiosidade que opera também de uma maneira microcósmica através das forças da natureza, através dos reinos mineral, animal, vegetal, né? E essa terceira maneira de ver é o modo que nós chamamos de visão integrada, vamos dizer assim, onde nós levamos em consideração a nossa essência como ponto focal para perceber a vida, a nossa alma, o nosso espírito. E nessa terceira maneira, a gente reconhece toda a vida como espírito, tudo é espírito, né? Todas as formas de vida do reino mineral, vegetal, animal e humano são extensões de um grande sopro, né? De um grande mistério vivo, né? E é essa maneira com que as culturas ancestrais veem a Terra, por isso que nós chamamos elas de mãe, né? Na primeira maneira, a Terra é um evento casual, você é mais importante. Mas na segunda maneira, você descobre que você está na Terra. E a Terra passa a ser e ter uma relativa importância para você. E na terceira maneira, você descobre que você é a Terra. Você e a Terra é uma só coisa, né? Você é um microcosmo da Terra. Na tradição indígena, nós reconhecemos o ser humano como um sistema microcósmico da própria Mãe Terra. O seu corpo é terra, o seu corpo tem mineral, o seu corpo tem uma estrutura que vem do reino vegetal, o seu corpo tem uma estrutura que vem do reino animal, o seu corpo tem uma estrutura sustentada pelas energias da Mãe Terra, que é a terra, a água, o fogo e o ar, os 4 elementos, que movem-se dentro de você enquanto energias e que sustentam aquilo que a psicologia chama de a psique humana, que sustenta a tua alma, que sustenta a tua presença. Nesse ponto, você se descobre como realmente um filho da Terra, um microcosmo da Mãe Terra, operando dentro de você, o ar que passa dentro de você, né? A tua estrutura corporal, você percebe como a própria natureza presente em você. Se você for ver pela biologia,
Nós somos 2/3 de água no nosso organismo físico, e a Terra, enquanto planeta, também é 2/3 de água. Ou seja, o nosso desafio, enquanto ser humano, é realmente desenvolver uma expansão de consciência para nos percebermos não mais como pessoas que estão na Terra, para nos percebermos como seres que somos a própria Terra em miniatura, a própria natureza em miniatura, que não há separação entre a Terra e nós mesmos. E uma das maneiras de você perceber a Terra como uma grande consciência é olhar para os princípios que regem a Terra. O primeiro princípio é o princípio da unidade. Né? Quando você se reconhece como um microcosmo da Terra e que é sustentado pelos mesmos elementos e que você é uma síntese do reino mineral, vegetal, animal também, você percebe que há uma unidade que sustenta tudo isso. Esse é o primeiro princípio. E essa unidade também está presente no grande mistério que é o cosmo. Né? E essa unidade nós chamamos vida. Né? Toda a vida é uma só dentro dessa visão de mundo. Né? E o segundo princípio é da polaridade. Você vê que tem o dia, a noite, o masculino, o feminino. O princípio da polaridade você pode perceber pela ciência, pela biologia, observando a natureza, que foi como nossos antigos sábios perceberam, e que esse princípio é um princípio inteligente, como o princípio da unidade, e é um desdobramento do princípio da unidade. O terceiro princípio é da expansão. Tudo está em expansão, mas essa expansão tem um ritmo para acontecer. Né? Quando você olha a natureza, você olha esse ritmo através das 4 estações, e você vê que essa expansão produz abundância. A diversidade é um desdobramento do princípio da expansão. Né? A diversidade garante a expansão de uma maneira equânime. Né? E você vê também, se você olha a natureza, você vê o princípio da impermanência. Tudo passa. Né? E esse princípio da impermanência desdobra dessa realidade de que a consciência, o universo, a Mãe Terra, as pessoas estão consequentemente, ou seja, de um modo consequente, em expansão. E quando você está em expansão, nada é estático. Né? Esse princípio da impermanência é um princípio presente em todas as culturas, em todas as tradições de grande sabedoria. E ele dá desdobramento ao princípio da interconexão. Tudo é impermanente, mas tudo está conectado a tudo. O reino mineral desdobra-se para o reino vegetal desdobra-se para o reino animal desdobra-se para o reino humano. Nós, como seres humanos, somos descendentes do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral. Nós não somos separados da natureza. Nós estamos conectados àquilo que nos antecedeu, nós somos responsáveis por aquilo que estamos fazendo agora na Terra, e nós estamos conectados com os desígnios das gerações futuras da Terra. Né? Esse é o princípio da interconexão. Né? Tudo é um encadeamento de relações que se conecta a tudo, que se desdobra no princípio da transformação. Esse princípio da transformação você vê na natureza acontecer a cada dia, olhando cada ecossistema, cada bioma. Né? E nós também somos transformadores da vida. Nós estamos transformando a nossa paisagem, o nosso ambiente, as nossas relações o tempo todo. A questão é que nós, enquanto seres humanos, muitas vezes fazemos isso de um modo inconsequente e inconsciente, sem consciência do que nós estamos fazendo. E isso tudo vai levar ao 7º princípio, que é o princípio da sustentabilidade. E esse princípio da sustentabilidade vai nos colocar na condição e no desafio que nós estamos tendo agora, nesse momento. O que é esse princípio da sustentabilidade?
É o reconhecimento de que a vida no microcosmo, que somos nós mesmos, e no macrocosmo, que é o todo, para seguir avante, é preciso agir com o reconhecimento da consequência que nós causamos no mundo. Né? Se for uma consequência baseada na ignorância e somente na primeira atenção, né, nós vamos gerar cada vez mais desequilíbrio. Mas se for uma consequência a partir do reconhecimento dos princípios que regem a vida e a partir da ideia de que nós e a natureza somos profundamente interrelacionados, nós vamos gerar equanimidade nas relações. E é por isso que, fechando aqui a minha fala, quando a gente traz o tema da diversidade em todos os espaços possíveis, isso nos ajuda a desenvolver consciência, né? E gerar realmente sustentabilidade. Né? Mas é necessário olhar para qual é a atenção que a sua consciência está focada, antes de mais nada, né? Para que a gente possa promover uma integração desses três modos de focar a nossa consciência. Uma consciência de primeira atenção sem sensibilidade leva à destruição. Uma consciência de segunda atenção começa a levar cada um de nós a uma percepção do nosso estar no mundo. E uma consciência de terceira atenção, que é uma consciência integrada, vai nos levar realmente à sustentabilidade. É essa a minha mensagem aqui nesse momento. Eu agradeço essa oportunidade. Obrigado a todas e todos. Nossa, Cacá, somos nós que agradecemos. Quanta coisa importante. Você falou, acho que sem usar essa palavra ainda, mas eu fiquei pensando muito em pertencimento, que é uma das necessidades mais básicas, né, que nós temos, nos se sentir pertencendo. E originalmente nós pertencemos. Fiquei muito, muito pensativa nessa frase que você trouxe de sim, nós não estamos Flávia, na Terra, nós somos. Nós somos. Nós somos sim, parte. Flávia. Obrigada. A nossa consciência de pertencimento, quando ela está só focada na primeira atenção, no mundo exterior, ela acaba sendo limitada, no máximo, à nossa família, às nossas relações mais próximas, né? Mas as culturas milenares trazem uma consciência de pertencimento realmente um pouquinho mais ampla, no sentido de nos reconhecermos como uma grande família, né? Integrando os animais, os vegetais, o reino mineral, né? Os ecossistemas, né? Como nossa casa. Né? É isso mesmo. Né? É ampliar nossa consciência de pertencimento. Esse é o nosso desafio. Ampliar essa consciência nos torna mais responsáveis. Dá uma sensação de protagonismo mais importante, maior, mais amplo. Muito obrigada. Muito, muito obrigada, Cacá. Saúde para você. Obrigada. Obrigado.